Olá, queridos! Sejam bem-vindos para a nossa, o quê? Revisão, não é verdade? Agora a gente vai fazer uma revisãozinha e depois deixar para vocês fazerem uma atividade com 4 perguntas e vocês podem se reunir aí com os colegas para fazer, ou individual. Escolhe a maneira mais fácil, ok? E vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Isso mesmo. Filosofia política moderna, ó, passamos já para a modernidade, Maquiavel e Hobbes. Nós vimos na aula anterior uma nova forma de política. Vamos lá. A Idade Moderna é um período de transformações na cultura, na religião, na política, na economia da Europa medieval, tá? No campo político, a Idade Moderna surpreendeu, centralizando o poder e inaugurando uma política absolutista, tá? A gente vai ver um pouquinho isso. Vocês já anotaram aí no seu diário de bordo. O poder era voltado somente aos reis e ao Estado, neutralizando o quê? A participação dos cidadãos nas decisões políticas. A nobreza, ela detinha privilégios econômicos, né, jurídicos e sociais. Olha só, gente. A desigualdade surgia nesse período, sobrando ao povo impostos e retaliações. Então, a impressão é que isso já vem cultural. Agora, teve um rompimento, ok? Entre igreja, religião e política. O Estado desvincula-se da igreja, olha só. Rompe assim, como se fosse. E através de uma nova forma de governo, a sociedade começa a limitar o poder do Estado através de quê? De um conjunto de normas, regras, leis, etc. A Igreja Católica ela perde suas forças severamente e foi também criticada por sua doutrina autoritária na Idade Média. Houve um rompimento em suas bases dentro da Igreja, ok? Ocasionando as reformas religiosas, tá? Aí surgiu com Lutero, com Calvino, e etc. Em termos políticos, devemos ressaltar que o absolutismo era a forma de governo estabelecida. Nele, as palavras do rei valiam enquanto lei, em sua vontade e desejo era uma ordem, tá? O desejo do rei. Então, o que mandasse, cumprir. Era necessário cumprir. Por isso o nome, absolutismo. O pensamento político de Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Ele é do século XV e foi até o XVI. Ele foi um político que vivenciou a prática luta do poder em Florença. Ele escreveu O Príncipe, a obras, comentários sobre a primeira década de Tito Livio, e inaugurou o pensamento moderno da política. A principal obra dele é esta. Até recomendei para vocês lerem, se puderem. Maquiavel quis instaurar na Itália uma nova forma de governo, que seria a república, mas para chegar ao seu objetivo, o príncipe deveria passar primeiro pelo absolutismo. No entanto, ele deve ter conseguido as qualidades de virtude e fortuna, ok? Tem que ter as virtudes, tem que ter as decisões, né, bem, às vezes severas, mas para o bem coletivo. Fortuna, que era o bem-estar, né, que ele queria para se trabalhar. Agora o Thomas Hobbes. Sua obra mais conhecida é o Leviatã. Sua frase famosa, o homem é lobo do próprio homem. É o estado de natureza, o homem é um estado de guerra para ele, ó, no pensamento dele. Ele diz que o ser humano, no estado de natureza, ele é uma pessoa egoísta, ele é individualista, ele é violento, ele vive num estado de guerra, onde todos lutam contra todos, sem paz. Por isso que surgiu essa frase dele, ó. Agora ele coloca uma suposta solução, um pacto, chamado de contrato social. Por isso que o Hobbes é um dos contratualistas. Entre indivíduos, cada um transfere seu poder de governar a si próprio, o eu, a um terceiro, que é o Estado, para que governasse todos, né,
impondo ordens, segurança, direção e vida em estado de natureza. Então tá aí. Nossa prática, né? Vem aqui comigo. Agora vocês vão dar um tempinho para vocês fazerem atividade. Tá bem legal, tá? Nessa perspectiva. Na hora de fazer as atividades. E já a gente volta, tá? Um grande abraço, até mais. Olá, estava aqui só pensando, analisando. Vou já buscar meus rascunhos ali para a gente entrar em acordo. O que vocês responderam, manda para a gente. E o que o professor Hélio respondeu. Professores presenciais estão aí, né, para a gente interagir, fazer essa conexão de intelectualidade, de conhecimento para vocês, com parceria, né? Então vamos lá? Olha aí. Gente, tirando dúvidas. Ó, solução das atividades no âmbito da filosofia. Vocês têm alguma dúvida aí quanto à questão da aula? Então vamos lá. A questão 1. Nicolau Maquiavel, filósofo moderno, ele inaugura a política moderna, com autonomia política. Então tá aqui, ó, não era mais a igreja, era a questão, a política ter autonomia nesse ano, pois seu pensamento afasta-se da forma de fazer política que era predominante até então, tá? No caso, ele foi o primeiro, né? A questão de romper. É claro que teve outros, tá? Porém, a gente coloca o principal, que é ele, mas bem antes de Maquiavel, teve alguns que já pregava, escrevia, falar sobre essa separação, política e religião. No período de Maquiavel, a política que se praticava era atrelada a quê? Letra A, pensamento filosófico contemporâneo. B, dimensão religiosa vinculada à ética cristã. C, perspectiva do pensamento de Friedrich Nietzsche. Ou D, dimensão pagã, cultural no pensamento de Zeus. Ou E, característica democrática, né? Nesse caso, a direta. E aí, qual é a resposta aí? Tá bem fácil essa, tá? Então, nós falamos sobre o rompimento que Maquiavel trouxe. Como eu já disse, outros pensadores antes de Maquiavel já vinham falando, criticando o sistema político e religioso juntos, eles estavam atrelados, tá? Então, assim, eu até respondi, olha só, tá muito fácil. E aí, qual é a resposta? Olha só, sem querer, quem prestou atenção, captou a mensagem e, ó, respondeu. Vamos lá? Então, a resposta é alternativa B, gente, ó. O período de Maquiavel, a política, quando ele surgiu a questão do rompimento, era atrelada, ela junta, né, unida, porque a dimensão religiosa vinculada à ética cristã. Então, era a igreja e Estado caminhavam juntas, tá? Questão 2. Na obra O Leviatã, tá aqui, ó, essa obra, Hobbes diz que o ser humano no estado de natureza é egoísta, individualista e violento, vivendo num estado de guerra, onde todos lutam contra todos, sem paz. Então, por isso que nas palavras de Hobbes, por isso que, ó, diante dessa situação que ele diz, é o estado de natureza, ok, gente? Como eu expliquei ontem, na aula anterior, o estado de natureza, ele é um estado em que a pessoa está estado livre, não tem regras, não tem questões a ser seguidas, tá? Compromisso, etc. Então, assim, ó, por isso que ele diz, as mulheres lutam pelos seus direitos. Será que Hobbes falou isso? Ou B, conhece-te a ti mesmo. C, as pessoas são sábias e vivem em paz. D, o homem é lobo do próprio homem. E, o mundo é como se fosse um computador, está só esperando um comando seu. Então, assim, Hobbes falou assim, gente, ó. Olha, gente, existe o estado de natureza das pessoas, é um estado antes dele se formar em sociedade, o estado natural. E antes dele se formar em sociedade, não havia regras. As pessoas entravam em conflito, segundo Hobbes, eram egoístas, violentos,
individualistas, nessa perspectiva, tá? Então, eles viviam um estado de guerra para ele. Então, ele falou isso, por causa desses conflitos, etc. Por isso que surgiu a frase dele, eu já dou uma dica, tá? É uma frase de Hobbes. E qual é a frase? Até falamos anteriormente. Tá aqui, né? A questão 1. E aí, qual é a frase? Vamos lá? Então, a questão, olha aí. Gente, as mulheres lutam pelo seu direito atual, né? Elas já vêm lutando. Conhece a ti mesma de Sócrates. As pessoas são sábias e vivem em paz. Então, a perspectiva cristã sem autor. O homem é lobo do homem. E aí, o mundo é como se fosse. Essa frase aqui é do professor Hélio Carneiro, tá? Então, tá aí, aí. Mas a alternativa correta é a D, gente, ó. Diante desse contexto, estado de guerra, o homem é lobo do próprio homem. Beleza? Vamos lá para a próxima, galera. Agora o se liga, ó. Esse se liga é para vocês se ligar mesmo. Sabe por quê, gente? O se liga no Enem é onde a possibilidade de vocês ficarem próximo a ele. Por quê? O Enem se tornou uma porta para as universidades, cursos e etc. Então, se você tem uma perspectiva de estudar para adquirir uma profissão mais aguçada, intelectual, nesse sentido, nada impede de você se tornar um empreendedor aí na sua região, tá? Cuidar dos bens da família, etc. Mas aqueles que querem seguir, ó, o Enem tá aí, é uma porta. Vocês vão abrir agora no final do ano, fazer a avaliação e vão gabaritar. Eu já acredito nisso, ok? Vamos lá? Olha aí a nossa questão. Essa é de 2013, com adaptações, né, feita por mim. Nasce daqui em questão se vale mais ser amado que temido ou temido que ser amado. Olha só essa questão. Já identificaram de quem é? Isso mesmo, Maquiavel, ó, aqui embaixo. O Príncipe, a obra dele, ó. Aqueles que desejarem essa obra em PDF, acionem no grupo com o professor presencial, aí eu mando para vocês, ok? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes faz bem, são inteiramente, né, teus, oferecendo-te o sangue. Os bens, a vida, os filhos, quando, como acima disso, disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, é voltando-se. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Como é que é o homem para Maquiavel? Aí, munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. C. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. D. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. E. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então tá aí, ó. A questão, né? A resposta está onde? Manda aí para nós, gente. Vamos lá. Então tá aí, ó, a última. Então assim, Maquiavel define o ser humano como um ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então tá aí, ó. Agora sim, vamos colocar você no meio do nosso contexto da nossa aula. Veja bem. Imagine que aí na sua região exista um grupo de pessoas que estejam passando por um momento de conflito. Tá aí, né? Aí próximo é um conflito comum. Ao qual, olha só, ao qual nós vamos trazer para a nossa aula agora. Hobbes supostamente, tá? Não estou dizendo que é, denominou algo parecido como sendo o estado de natureza, tá? É uma analogia simples, hipotética. Onde o ser humano no estado de natureza é egoísta, individualista e violento, vivendo num estado de guerra, onde todos lutam contra todos, sem paz.
Diante dessa demanda, você analisa toda a situação, você, tá? E decide oferecer ajuda como tentativa de sanar o problema. Como tentar resolver isso por meio do pensamento de Thomas Hobbes? Então tá aí. Gente, ó, já até explico para vocês, vem aqui. Aí é uma demanda, é uma questão hipotética, tá? Por favor, não vai inserir as pessoas da sua comunidade lá que estão em estado de guerra, não. É um pensamento de Hobbes, ok? Coloquei vocês no meio da questão para a gente tentar solucionar um problema. Sabe por quê? Na questão do ensino médio, na atualidade, vislumbra-se, né, o estudante protagonista. O que é isso? Ele tem autonomia para tentar solucionar problemas do cotidiano. Suponha que apareça um problema assim. Existem outras soluções mais viáveis, tá? Mas eu estou trazendo só para a gente no contexto da aula. E no pensamento de Hobbes, ó, tá um conflito lá, né, naquela família. Eu gosto daquela família, imagina-se, tá? Eu gosto da família, eu queria poder ajudar. Aí você analisa o contexto. Olha, eu lembrei na filosofia, tem um cara que fala isso. Ele trouxe uma suposta solução. Vamos lá ver? Olha aí a resposta. Então, a suposta, olha aqui, gente, ó, eu coloquei até aqui. Suposta solução, ok? Criar um pacto, ó, contrato social entre os indivíduos. Chega lá no meio dos dois que estão em conflito e conversar, dialogar, ó. Olha que legal isso. Aí vocês vão propor. Aí você diz, ó, conheço um filósofo que propôs para essa situação um pacto, um contrato. Cada um transfere seu poder de governar a si próprio a um terceiro, que é o Estado, né? Fazer um contrato, reconhecer firme, etc. Para que governasse todos impondo ordem, segurança, direção precária na vida, dentro do estado de natureza. Então, assim, você propõe o contrato e diz, olha, você não vai poder mais invadir, né, aquela situação, tem um perímetro, vai poder colocar apenas o respeito para que não haja conflito. O outro lado também, os dois lados, tá? Então, assim, faz um contrato e reconhece firme, etc. Olha só o imaginário da gente, né? Trouxemos o pensamento de Hobbes como tentativa para resolver um problema. Porém, eu tenho um presente a mais. Vamos lá? Olha aí. Qual é o presente? Isso mesmo, gente. Ó, material complementar. Pensaram que ia acabar a aula, né? Nesse material complementar, tem um artigo, ó, sobre Maquiavel. Ele é o pai da filosofia política moderna, de Marshall Junges, né? Junges, que encontra na revista Instituto Humanista Ensinos, né? Tá aqui o link. Professor presencial, quem não tem disponibilidade pode baixar para eles, né? Nessa perspectiva. Então, ou transforma em PDF, então vocês vão poder assimilar um pouco desse conhecimento sobre essa ruptura. Veja bem que saímos lá da política contexto geral, trouxemos um pouco para a Idade Média, a ruptura, já estamos na Idade Moderna, tá? E obrigado, né, por participar com a gente até aqui nessa aula. Desejo a vocês sucesso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.